Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao meu canal e nós hoje vamos conversar sobre viagem. Hoje, segundo o Lucas, sou eu que serei a entrevistada aqui e vamos falar um pouquinho sobre viajar, né? Então, viajar pelo mundo, onde vamos entrevistar várias pessoas aí ao longo das nossas viagens, pelos diferentes países e cidades que nós formos. Esse é o quadro Falando de Viagens. Então, já que a Adelaine é entrevistada, vou começar fazendo uma perguntinha sucinta. Por que você decidiu viajar o mundo? Viagem para mim sempre foi uma forma de conexão. Acho que desde as primeiras viagens que eu fiz na vida, a sensação foi sempre de muito mais do que viajar e conhecer um lugar novo. Ter o contato com um outro mundo, o mundo daquele lugar. O mundo ali, como as pessoas pensam, como as pessoas veem a vida. Culturas diferentes, Culturas diferentes, pensamentos. É assim, é incrível essa conexão que a gente faz com o outro, as histórias de vida e tudo mais. Então, assim, a princípio era aquela curiosidade, eu quero ver coisas bonitas, eu quero ver lugares diferentes. Depois, ao longo dos últimos anos, quando de fato eu quis transformar isso num trabalho, numa profissão, eu já estava num outro momento, assim, de sentir a viagem como algo que viesse compor quem eu sou. Acho que, assim, agrega na vida, né? Como se isso trouxesse experiência de vida e mostrasse que a gente está vivendo. E que a gente não está só ali no dia a dia, trabalhando para chegar ao final de semana e curtir o final de semana com medo da segunda-feira, daquele desespero que segunda-feira tem que trabalhar, segunda-feira tem que fazer isso. E conseguir enxergar um mundo diferente. Eu acho que é até além disso, assim, é uma questão de ter contato com você. Por exemplo, e que realmente, assim, nesse sentido que você disse mesmo, de a gente não perceber. Uma coisa que acontecia, a gente morou por quase 9 meses na Irlanda, e eu fui para estudar, nós fomos para estudar e tudo mais. E eu estava numa rotina, assim, muito acelerada e tudo mais. Viajava, mas ainda numa rotina muito, muito pesada. Só que mesmo que eu tivesse uma rotina tranquila, parecia que não havia tanta conexão comigo mesma. Quando eu cheguei na Irlanda... Parece que tá faltando alguma coisa na sua vida? Parecia que a vida estava, assim... Não é estagnada, mas na época talvez até um pouco vazia de sentido, assim. E quando eu cheguei na Irlanda, que eu acordava para ir para a escola, ali eu pegava um tipo de transporte, para quem já foi à Irlanda, o Luas, que é tipo um metrô, um tipo de transporte totalmente diferente, que eu nunca tinha pego em lugar nenhum na minha vida. É um metrô de baixa velocidade. Um metrô ônibus. Um metrô ônibus. O Luas, ele corta de norte a sul de Dublin e de leste a oeste. Então ele só faz esse trajeto. Um norte a sul, outro leste a oeste, que é o Luas verde e o Luas vermelho. Agora eu não lembro, o verde era que ia de norte a sul, né? Ai, não lembro. E o vermelho era de leste a oeste. Não tem muita noção espacial. Mas... Isso é um problema que a Adelaine tem. Ela gosta de viajar o mundo, mas ela não tem muita noção de geografia. Eu aprendo geografia indo nos lugares. Pode me perguntar a capital, a cidade, de cada país, de cada lugar que eu fui. Agora, se eu não cheguei, por isso que eu preciso viajar muito, porque eu preciso aprender geografia. Entendeu? Então, mas o que eu queria dizer, né? Ali foi uma experiência de extremo contato comigo mesma. Eu acordava, às vezes a gente tinha aula em horários diferentes, então eu ia para a escola sem ele. E, na verdade, assim, por ele continua trabalhando aqui no Brasil, eu também, mas só que ele de uma forma ainda mais intensa. Então a gente tinha horários bem diferentes. Às vezes eu queria sair com o pessoal, estudava com pessoas de vários outros países. Eu queria sair com o pessoal, ele estava trabalhando, então eu saía e ele ficava. Lá na Irlanda tem a questão do fuso horário, né? Lá, na época que a gente estava lá, eram 4 horas de diferença para o Brasil. Então, na hora que dava 1h da tarde lá, no Brasil era 9 horas da manhã, que é o horário que normalmente eu começo a trabalhar. Então, quando dava 10 horas da noite lá,
Aqui no Brasil era 6 horas da tarde. Aqui no Brasil, porque nesse exato momento a gente está no Brasil, mas assim, a gente está quase no meio do oceano, porque nós estamos em Fernando de Noronha. Uhum. Então, ainda é Brasil, mas... mas apesar de tem ter um um fuso horário diferente também. E então, assim, a cada dia, a cada rua que eu passava, eu falo que era sempre um encontro novo com algo novo, né? Desde você entra num meio de transporte que não fala a sua língua, você desce numa rua que você não viu, aí você passa por uma rua diferente, você se depara com um parque, e nisso, assim, nesses encontros com essas coisas, você vai sim pensando o quanto a vida é maravilhosa, o quanto você aprende, o quanto as coisas têm valor, e principalmente quando você está fora passando os seus perrengues, porque viagem é perrengue, seja ela com muito dinheiro, com pouco dinheiro, os perrengues de viagem sempre vão acontecer, não adianta. E por mais que você planeje tudo, por mais que você organize tudo, vai ter perrengue. Só que quando você está morando fora, o perrengue é muito maior. Então, assim, você não tem ninguém, você não conhece nada. Então, muitas vezes andando na rua, eu não tinha nem quem cumprimentar, assim, falar oi, tudo bem e tal. Você passa por estranhos. Então, assim, você se aproxima muito de você e você vai observando os outros. Você fala, nossa, aqui eles fazem assim, aqui é desse jeito, o atendimento é assim, a vida é assim, olha a água, o peixe, o sei lá o quê. Então, assim, isso vai fazendo com que você se volte para um olhar interno, um olhar para você. E aí você passa a valorizar muitas coisas pelas quais você, às vezes, não dava importância. A um pão de queijo mineiro, o Lucas, que gosta muito de pão de queijo. Nós somos de Minas Gerais e eu não faço questão de pão de queijo. Gosto, mas não é minha... Não é mineira. Não é mineira. Mas eu não faço tanta questão. Mas, por exemplo, até lá eu senti falta de pão de queijo. Eu que não sou lá a menina do pão de queijo. Mas das coisas básicas mesmo. E só que ao sentir falta disso, você passa a se encontrar com você e fala, nossa, eu não sabia que eu gostava tanto disso. Ou você passa a trocar e gostar de outras coisas e ver que outras coisas também, outras comidas passam a substituir. Eu lembro que tinha um chocolate, que todo dia eu saía da escola, eu tomava um chocolate lá na O'Connell, que é a principal rua de Dublin. E isso para mim, assim, foram todos os dias, assim. Eu tomei chocolate todos os dias. Eu deixava o dinheirinho do chocolate, era 2 euros ou 1,50. Acho que depois, quando a gente foi com a inflação, ele foi para 2 euros. Porque era quando a gente chegou na Irlanda, a gente fazia compras semanais com uns 50, 60 euros por semana, para nós dois. E a gente comprava de tudo. Só que foi quando começou aquela questão lá no leste europeu, que a gente não pode falar aqui o nome, aquele conflito, acho que com a palavra conflito a gente pode falar. Aquele conflito lá no leste europeu, tudo começou a encarecer muito. Então, essas compras que a gente, quando chegou em Dublin, a gente fazia com 50, 60 euros, quando a gente saiu de Dublin, a gente já estava gastando para comprar as mesmas coisas, mais de 100 euros. A diferença foi muito grande, foi muito grande. Tanto que teve vários protestos na época, né, por causa da inflação subindo. O governo tentou ajudar de alguma forma, tentou dar subsídios, tentou ajudar na questão do gás, da energia, mas mesmo assim não foi suficiente para conseguir barrar a inflação na Irlanda, não. E o meu chocolatinho, ele era sagrado, e hoje eu sinto falta dele. Então, assim, é incrível como você vai, e nisso tendo contato, assim, e quando eu tive contato na minha turma a maioria eram pessoas de outros países, então eu tenho hoje amigos, colegas, né, na Itália, na Turquia, no Uruguai, na Argentina, no Japão, na Hungria. Tanto quando eu fui para a Hungria, eu entrei em contato com uma colega minha, infelizmente a gente não conseguiu se encontrar lá, mas entrei. Então, assim, de todos os lugares. Então, você vai entendendo o mundo, como as coisas funcionam. Talvez hoje ainda é difícil, eu acho que eu ainda preciso de uma forma, eu preciso ainda parar para elaborar, para dizer, assim, o motivo de viajar. Eu acho que eu ainda não tenho formado. Eu sei de muitas coisas que fazem sentido para mim, de muitas coisas que me agregam, mas eu não sei dizer assim, é isso. Eu sei que quando eu tinha contato com essas pessoas e que elas traziam para mim, vamos lá,
uma discussão em sala de aula e a gente ia discutir. E na Turquia, eles falavam que não sei quais países pagavam para o governo lá para despejar, entre aspas, o lixo no país deles. Então, tipo assim, você fala, nossa, que absurdo. Existe isso. Que, tipo, aí você vai vendo que as coisas que todo mundo vive a mesma coisa, sabe? E aí destruindo um pouquinho do sonho europeu das pessoas, o né? dia a dia eu acho que é o mesmo em qualquer lugar do mundo. De achar você que lá vai... o e dia... trabalhar ou estudar. Exatamente, isso é um ponto muito legal da gente falar, porque as pessoas acham assim, eu vou me mudar para fora porque eu vou viver em outro país. Nós vivemos. Então, assim, quando você fala, eu vou morar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter uma vida de supermercado, de lavar roupa, de arrumar casa, aquele lugar não passa a ser aquele encanto mais para você. Claro, não é aquele encanto que eu digo no seguinte sentido, você passa a entrar numa rotina totalmente diferente de quando você vai num lugar e fica 1, 2 semanas naquele lugar. Quando você vai a turismo, a turismo mesmo, a passeio. Porém, a experiência é outra, mas você acorda, você já não tem tanto tempo mais. Então, sempre, quando a gente entra na realidade do país, você está crescendo, você está vivendo coisas novas, mas existe algo que te tira muito daquela situação assim, sou turista. Né? Que você deixa de ser turista. Você deixa de ser turista, você passa a viver, você está vivendo experiências ali tudo, mas não é como quando você... É mais profunda do que quando você viaja 2 semanas, mas é completamente diferente de quando você viaja 2 semanas no seguinte sentido, assim, são experiências contrárias. Até assim. Um caso que eu acho que vem a acrescentar nisso que a gente está falando, aquele casal que a gente conheceu aqui naquele passeio no Ilha Tour que a gente fez aqui em Fernando de Noronha, eles moram no Rio de Janeiro, em Copacabana, a 2 quarteirões da praia, e ele falou comigo que a última vez que ele foi na praia foi em 2019, e agora que ele está voltando a ir na praia, 2019 para 2024, a gente está falando de 5 anos de diferença. Ele mora 2 quarteirões da praia e tem 5 anos que ele não vai à praia. E qual que é o meu tipo de pensamento quando a gente vai no Rio de Janeiro? Nossa, eu queria morar aqui para ir todo dia para a praia. A gente já conversou sobre isso, se mudar a gente não vai. Então assim, eu acho que a viagem te tira desse looping que a gente vive e quando você muda para outro país, você tem que tomar cuidado, porque você vai entrar nesse looping de novo e você tem que procurar sentido. Ontem eu vi a menina falando sobre isso, assim, não se acostumar, né? Aqui na pousada onde nós estamos, ela é recente, tem 1 ano que ela está aqui. Eu falei, nossa, ela falou assim, porque o pôr do sol aqui, tal dia, estava lindo e tal. Aí você tirou muitas fotos? Ela falou, não tirei. Eu falei, você já se acostumou, né? Ela falou assim, não, eu me recuso, né? Eu me recuso a me acostumar, porque senão isso aqui fica banal. Tipo assim, perde o encanto. Então, é isso que a gente não pode deixar que aconteça na vida. Que as coisas percam o encanto. Então, acho que para isso você tem que estar aí em busca de valorizar aquilo que você tem, seja onde estiver, mas ir em busca de coisas que façam sentido para você e tragam essa visão assim de encanto. Hoje a minha noção de encanto com praias, natureza, com as coisas, né, falando um pouco assim até da minha crença com as coisas de Deus nesse mundo, é muito maior, sabe? Talvez antes, há um passado atrás, eu frequentasse muito mais, vamos dizer, templos religiosos, assim, do que eu frequento hoje, e hoje a minha relação com Deus é muito maior do que quando eu não tinha essa prática, quando eu tinha essa prática constante, porque você vê a vida acontecendo, sabe? Cada um tem a sua experiência, né, espiritual, mas eu digo assim, você vê a vida acontecendo. Você vê ali a beleza, olha. É lindo. Olha que maravilha, e sabe? Pensar isso que aqui era um vulcão, e aí o vulcão entrou em erupção, que foi criando essas pedras, que criou tudo isso. Sim, e aí você sente também, igual a gente tem cachorrinha, a relação que a gente tem com um animalzinho. Então, assim, você vê que aquele ser, ele se comunica com você. Então, o mundo se comunica com você enquanto ser humano o tempo todo. E eu acho que quanto mais a gente viaja, mais a gente você aprende tem contato essa conexão. e aprende. Acho que o intuito, acho que eu falo por mim, eu estou muito longe ainda de aprender sobre isso, mas, assim, tenho muito que aprender sobre isso, mas eu vejo que
e não só de conexão, quando eu estou dizendo de natureza, de conexão com o ser humano, sabe? De escutar o outro, de dar importância para aquilo. Hoje a gente já chega numa cidade, um exemplo aqui de Noronha, quando a gente chegou aqui, que a gente conheceu a cidade, o que a gente ficou pensando, o turista vem, ai, maravilhoso, maravilhoso, sim, nossa, estamos amando, é um paraíso, verdade, real, né? Mas a gente começou a pensar muito nas pessoas que moram aqui. Como que elas vivem? Porque elas pagam o mesmo preço em tudo que o turista paga. Que a gente paga, e a gente paga caro, e a gente paga caro. Porque Noronha é um distrito muito pequeno. E é muito difícil para as coisas chegarem aqui, então, assim, não existe um supermercado grande, não existe uma distribuidora grande. Tudo são os pequenos mercadinhos que eles têm dificuldade para conseguir trazer os alimentos para cá, e aí nisso aumenta o preço, no que aumenta o preço, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, aumentou o preço porque é uma questão, porque é um local turístico. Aqui não é só o local turístico porque o preço é alto. Aqui o preço é alto por causa de uma série de outras questões e muitas vezes falta de incentivo do desenvolvimento local. Sim. Muitas vezes falta do incentivo do desenvolvimento local. E aí a gente conversa, aí o que a gente faz? Eu sempre, né? Se você não me segue no Instagram, me siga lá, @ADPelomundo, que lá nos lugares que eu vou passando, né? Vocês podem ver nos meus destaques, eu sempre gosto de conversar, por exemplo, o dono do restaurante em que eu fui, eu marquei um jantar no lugar e eu quero saber a realidade dessa pessoa, né? Como que ela... E é engraçado que cada vez a gente escuta uma história assim, né? E a gente vê que a história da pessoa também é uma história assim, incrível, né? Assim, as histórias de superação, as histórias de vida ali, então você entende um pouco do negócio daquela pessoa, de como ela... das dores, das alegrias, de como que é estar ali. E a primeira coisa, e por fazer muito isso nos últimos anos, quando a gente chegou aqui em Noronha, que a gente viu os preços das coisas, falou assim, mas aqui onde que o pessoal compra as coisas? Não, a gente compra no mesmo comércio que vocês, pagam os mesmos valores. Aí a água, um galão de água de 20 litros aqui, eles pagam de 50, a menina falou ali comigo que até 70 reais. 70 reais um galão de água, você não tem água potável, assim, né? Que inclusive isso é uma dica muito grande de viagem, né? Quando você for em algum lugar, procure saber, se você quer economizar, procure saber aonde que as pessoas locais compram. Porque geralmente em todo lugar tem, né? Aquela parte que não é a área turística, que tem os restaurantes mais comuns, né? Que todo mundo, supermercados mais comuns, restaurantes mais comuns. Aqui não tem isso. Aqui eles compram nos mesmos lugares. É uma ilha que do início ao fim é 7 quilômetros. Depois a gente pode fazer um outro vídeo, né? Um outro vídeo só falando aqui de Noronha. Mas então, só simplificando esse assunto. Então aí o que acontece? A gente ficou pensando, a gente voltou para essa questão, falou, nossa, a questão das pessoas, né? Como que elas deve ser a qualidade de vida delas aqui, tendo um custo tão alto como a gente tem, né? Claro que diferente. Noronha você pode fazer coisas, não é que aqui é um lugar inacessível, que é tudo caríssimo, não, você consegue equilibrar, você pode fazer seus lanches, comer em lugares mais baratos e tudo mais, não precisa fazer uma viagem de muitos milhões para estar aqui, então depois a gente pode falar disso, mas o que a gente quer dizer apesar disso, né, existe um custo agregado por estar numa ilha, as coisas têm um preço mais elevado, e os moradores daqui pagam a mesma coisa, então assim, você se conecta e solidariza com a situação do outro. Entende, procura pensar, dá sugestão mesmo. A gente estava no restaurante e falou assim, mas vocês já pensaram em fazer isso? Ela falou assim, o movimento que a gente está criando, você vai tendo ali, você se torna parte de onde você está. Eu acho que, em resumo, é isso. Seja a natureza, seja humano, você faz parte daquilo ali. E eu acho que isso viagem trouxe para mim, porque nós somos isso, né? Nós somos parte de tudo. Só que às vezes a gente vive meio que desconectado, e eu acho que a viagem para mim, o sentido da viagem para mim, finalizando assim, isso de viajar ela me conecta com o todo. Seja humano, seja natureza, seja ela me deixa, eu me infiltro ali e vivo aquilo ali, esteja onde estiver. Eu acho que é isso. Legal. Para mim eu acho que o que eu mais valorizo em viagem é o tanto que eu aprendo, porque eu sou muito curioso e assim, e eu amo aprender. E cada lugar que eu vou, eu aprendo uma coisa nova. Então isso para mim é sensacional. Eu entendo um pouco mais da cultura.
eu acho que viagem para mim significa a minha curiosidade. É eu conseguir suprir a necessidade da minha curiosidade, que é muito grande. A Adelaide sabe, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro assistindo vídeo de coisas diferentes, tentando aprender alguma coisa nova. Então, acho que viagem para mim significa isso. É algo que ajuda a suprir a necessidade da minha curiosidade. E aí eu ganho experiência de vida, e eu ganho... assim, eu gosto muito também de economia, então sempre que eu chego em algum lugar, eu vou tentar entender a economia local, como que é que aquele local se desenvolveu. Eu gosto também muito de história, então acho que isso, para mim, é o que representa a viagem, é algo que vai me ajudar a suprir essa necessidade minha de curiosidade. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Fala agora qual foi o lugar que você mais gostou de visitar. E por quê? Ué, difícil essa, né? Porque são tantos lugares, assim, eu acho que não existe um lugar e por quê, né? Eu acho que, por exemplo, são várias maneiras de classificar os lugares, né? Aqui a gente está em Noronha agora, eu estou contaminada por essa magia aqui, isso aqui é o paraíso hoje, num determinado quesito, por exemplo, beleza. As praias são lindas, aqui tem a praia que foi eleita 7 vezes a praia mais bonita do mundo. Então assim, e realmente assim... É linda. É surreal esse lugar é lindíssimo. Se você falar de beleza em termos... Agora eu tô aqui, tô sentindo isso, e aqui hoje para mim depois de conhecer 20 e tantos países, Noronha tá aí no meu top 1 em termos de belezas naturais. E olha que a gente já conheceu Bahamas, já fomos para várias ilhas do Caribe, Punta Cana e etc. Mas um claro lugar que você... Klein, por exemplo, é maravilhoso também, Ilha né? Klein A Ilha de é Klein. Não dá. Agora, uma cidade assim, que eu tinha muita expectativa, aí depois, como se diz, podaram a minha expectativa, que era Paris. Porque o francês é mal educado. O francês é mal educado, a cidade é suja, tudo muito caro, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, baixei muitas minhas expectativas. Mas e quando eu fui lá... Tá, pode concluir. E quando eu fui em Paris, eu fiquei, assim, chocada, assim, mais que Itália. Paris, para mim, é um museu a céu aberto. Eu não tive problema com falta de educação de ninguém, né? Assim, nós fomos super bem tratados em todos os lugares que nós fomos. Mas muita gente reclama. E Paris, para mim, foi incrível, assim. Paris, Londres... Eu sou muito do mundo europeu ali. Então, Paris, Londres, Veneza, Espanha, são lugares, né, que conquistam meu coração, mais do que a América do Norte, ali, Estados Unidos e as suas cidades lá. Para mim, meu lugarzinho no mundo, até então, é a Europa. Mais que Las Vegas? Mais que Las Vegas, sem dúvida. Mas Las Vegas é outra vibe. Sobre essa questão da França, por exemplo, eu acho que é igual a Lara Nesterus que falou, né, essa semana, que Paris é uma cidade realmente linda, uma cidade maravilhosa. Mas realmente o pessoal francês, eles não fazem questão de serem educados. Eles não fazem questão de serem educados. E é uma coisa cultural de lá, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode achar até que eles estão sendo mal educados com a gente, sendo que talvez eles não estão sendo mal educados com a gente, eles só estão no normal deles. Não. Não pode ir. A gente faz o corte aqui. É da cultura deles serem mais frios. E a gente acha que é falta de educação. Que é falta de educação. É, sendo que a população igual do Brasil é só o brasileiro. O brasileiro é visto de uma outra forma para quem está fora, né? Então, muitas vezes sexualizado, por exemplo, as pessoas, né? Então, acho que cada país tem isso, essa questão de como está sendo visto, como é visto pelo outro, e isso é um ponto que a gente vê, a gente internamente se acaba julgando algumas coisas nesse sentido, porque claro que tem culturas que o que é aprendido para nós como educação, como básico, para eles não são. Não são, né? sim. Então aí a gente talvez sente esse choque cultural. Sim.
Para a gente finalizar, vamos fazer um bate-bola aqui agora. Um local que você morre de vontade de voltar? Londres. Londres. Um local que você teria vontade de morar? Espanha. Espanha. Uhum. E um local que você não voltaria jamais? Nenhum. Nenhum? Voltaria em todos? Várias e várias vezes? Várias. Não. Uma coisa assim, não voltaria de jeito nenhum é diferente. Tem lugares que eu passei e que tá aquele verdezinho do emoji. Visto. Não voltaria. Se fosse para escolher, eu não voltaria. Mas assim, não é que eu não voltaria de jeito nenhum. É porque eu não voltaria. Assim como outros lugares, falar assim, olha, você quero voltar. Por exemplo, Paris, fui. Quero voltar a Paris. Quantas vezes? A Itália, fui. Quero voltar à Itália. Voltaria à Itália. Na Espanha, a gente já foi. Quero conhecer mais cidades na Espanha. Quero voltar à Espanha. Então, assim, tem os lugares. Estados Unidos é um lugar que a gente fala assim, olha... Foi o país que a gente mais visitou, né? Foi o país que a gente mais visitou na nossa Acho que vida. foi Miami, Estados Unidos e Portugal, né? Então, assim, é um lugar que você fala, se for para escolher para eu voltar, sabe? Eu vou voltar por várias questões, mas não é aquele... E se aparecer uma passagem amanhã para Miami, baratinha? Não, amanhã eu não quero ir para Miami, não. Mas então é isso, eu acho que é difícil, assim... Eu não sou nada extremista com nada, então acho que não existe um nunca voltaria. Legal, legal. Bom, então esse foi o nosso primeiro episódio do Falando de Viagens, e acompanhe aqui o canal para você ver os outros episódios que a gente vai postar assim que a gente estiver viajando. E acompanhe o canal para vocês verem aí tudo que a gente vai trazer a respeito do Brasil, do mundo, em termos de viagens, dicas e muito mais. Agora você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que, igual a você, amam viajar. Para falar a verdade, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar com 3 pessoas que amam viajar, porque eles também merecem assistir isso. E coloque aqui embaixo o local que você tem vontade de conhecer no mundo, que a gente vai dar a nossa opinião sobre aquele local.